Bom dia, que a paz esteja contigo, amém? Cristo nos une sempre mais. Estamos iniciando mais um Café com Palavra, a nossa porção matinal da Palavra de Deus. Você está servido? Glória a Deus. E o tema da nossa ministração dessa manhã é a minha família no altar de Deus. Porém, para minha família estar no altar de Deus, primeiramente eu tenho que estar no altar de Deus. E o texto que vai dar base para essa nossa palavra de hoje está lá em Josué capítulo 24, no versículo 15, quando ele reúne os israelitas antes de entrar na Canaã e diz: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses que serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Contudo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué ele estava determinado a servir a Deus e a levar a sua família, sua casa, a servir esse Senhor. Existiam outras opções, digamos assim, mas ele sabia que Deus era o único que deveria ser adorado, que ele vai servir ao Senhor. Nós temos que entender que Josué ele é um remanescente daqueles que saíram do Egito. Somente ele e Calebe entraram na terra prometida, na Canaã prometida do Senhor. Pelo fato de ser um remanescente, ele suportou as aflições e ele foi até as últimas consequências, porque ele estava determinado a servir a Deus. Nós também precisamos ser remanescentes de acordo com as coisas que acontecem no mundo. Todos estão, de algum modo, se afastando, deixando de seguir, deixando de servir, mas nós temos que ser resilientes. Temos que nos manter na promessa e servir a Deus. Ser submisso a Deus e ensinável na palavra é o que precisamos. E aquele povo que saiu do Egito, na caminhada, durante toda a caminhada do deserto, aqueles israelitas se perderam nesse compromisso com Deus. E isto trazia e trouxe, para a grande maioria, consequências graves, a ponto deles se perderem. Eu e você, precisamos continuar querendo aprender da palavra de Deus para depender dele, continuar dependendo dele, para daí então chegarmos à nossa Canaã celestial e não morrer no deserto. Os israelitas se desviaram do caminho, por isso não entraram, somente Josué e Calebe, porque foram remanescentes. Nós precisamos ser remanescentes. E querer tão simplesmente não é poder. Todos que saíram do Egito queriam a Canaã celestial, queriam uma vida diferente e queriam até mesmo Deus. Mas com o passar do tempo, no viver das circunstâncias, foram abandonando e se afastando do Rei e da sua salvação. Nós precisamos continuar e não só querer, mas perseverar. Para vencer é preciso persistir e, assim como Josué, ir até as últimas consequências. Mário Sérgio Cortella, um filósofo e professor brasileiro contemporâneo, ele escreveu um livro. O nome do livro é Ainda Dá, a força da perseverança. E nesse livro ele tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: o querer faz com que eu inicie a caminhada, mas de maneira nenhuma me garante uma trajetória bem-sucedida. Eu posso querer e iniciar, mas eu tenho que perseverar até o fim se eu quiser obter sucesso e resultados favoráveis na minha caminhada. Isso fez Josué. Ele foi até o fim. Ele foi perseverante. Ele foi resiliente.
e ele conseguiu cumprir o seu chamado. Que eu e você possamos estar na casa do Senhor, que eu e você possamos estar no altar de Deus e assim levar a nossa família a estar todos no altar de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Naldo e esse foi mais um Café com Palavra. Seja perseverante. Não permita que as circunstâncias te desviem do caminho. Vá até o fim.